Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui no seu programa Está Escrito, talvez acompanhando aí pela TV Novo Tempo ou quem sabe pelo Facebook também. Nós temos ali a nossa transmissão ao vivo no Adventista, aliás, Está Escrito Brasil. Você pode encontrar ali o programa também, a transmissão e compartilhar o link para que os seus amigos, as pessoas que você ama, também possam ter outras formas de estar aqui conectados conosco no programa Está Escrito. Como é que foi seu dia? Chegou agora cansado, você está assim preocupado, com o coração apertado. Olha, esvazia aí, ó. Fica tranquilo, respira fundo, porque agora é o seu momento de conexão com a palavra de Deus. Nós vamos aqui estudar aquilo que é importante para o nosso relacionamento com Jesus. Então fica aqui comigo, não sai não. Olha, nem saia do sofá, hein? Fica ligado aí, porque nós estamos aqui dando início ao nosso programa. Eu queria mandar um abraço, na verdade, 2 abraços muito especiais para amigos queridos. O primeiro, meu colega aí de turma ali na pós-graduação no NASP, Engenheiro Coelho, o doutor Carlos Eduardo Mendes. Um abraço aí para você, viu, meu querido? Ele compartilha a nossa transmissão aqui nos grupos de WhatsApp, ele faz aí uma propaganda grande para os seus amigos. Ele é juiz ali na cidade de Paulínia, acompanha sempre, toda semana. Então, um abraço para você, para a sua família, que Deus te abençoe imensamente aí no seu trabalho e também nos seus desafios pessoais. Um outro abraço especial que eu quero mandar é para um amigo que essa semana aqui passou por uma cirurgia muito especial. Ele está lutando aí com uma doença séria, mas ele sobreviveu, que é o Jacir, meu amigo de infância, lá de Itararé, lá no interior do estado de São Paulo, divisa com o estado do Paraná. Um abraço para você. Estamos felizes, nós, todos os seus amigos, pela sua recuperação. Eu quero mostrar aqui para você essa revista que é muito importante, muito especial, a revista Marcadas pela Fé. Aqui na Novo Tempo nós temos a maior escola de estudo da Bíblia que você vai encontrar no mundo. É isso aí, mais de 1.500.000 estudantes. E como é que você pode fazer parte
dessa grande escola que sempre estuda profundamente a palavra de Deus. Você pode mandar uma mensagem agora no WhatsApp 12 98244 4449. Anotou aí? Você vai mandar uma mensagem, vai receber ali um link, você vai clicar e vai ser direcionada para o site novotempo.com/escola bíblica. E ali você vai fazer o seu cadastro para você pertencer a essa grande escola de estudo da Bíblia. E quando você colocar ali as suas informações, nós precisamos para poder enviar para você o seu nome, o seu endereço, o seu CEP, aliás, também o seu CPF. Pode ficar tranquilo, que a gente preserva aqui, pela Lei de Proteção de Dados, todas as suas informações. E aí, então, você vai poder receber o endereço que você colocou aqui, tá bem? Daqui a pouco eu volto e falo um pouquinho mais como é que você pode fazer parte dessa grande escola de estudo da Bíblia. Fica comigo, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Cada aspecto de nossa vida é acompanhado por uma trilha sonora. Essas trilhas compõem a sinfonia que fazem parte de nossa rotina. O som da água caindo no copo, o ruído do abrir da maçaneta da porta, o barulho das ruas. Todos esses sons podem parecer muito comuns e sem nada extraordinário para você. Mas imagina se, num determinado momento, tudo isso ficasse no modo mudo. Como você reagiria? Já foi comprovado cientificamente que é mais fácil você se adaptar à cegueira do que se adaptar à surdez. Tudo se envolve no mundo através da comunicação através do som. Tudo. Tanto é que uma criança, para se alimentar, ela chora, para que você, mãe, possa ouvir o choro e você saiba que ela está suja ou ela está com fome. Então o mundo se movimenta pelo som, não pela visão. Então, quando eu comecei a ter a sensação de que realmente eu estava perdendo a audição, foi uma sensação de vazio, mas de muito vazio. Mas eu percebi que eu tinha algo muito importante para aprender com tudo isso. A descoberta, eu sempre fui surdo, é isso que precisa deixar claro, eu sempre fui surdo, só que eu não sabia que era surdo. E as pessoas que me rodeavam também não sabiam que eu era surdo, porque eu sempre fui uma pessoa muito elétrico. Na infância, elétrico, na adolescência, elétrico. Adulto a 200 por hora para fazer tudo aquilo que eu sempre fiz. E foi triste, porque foi uma coisa muito engraçada, porque com 21 anos eu trabalhava numa grande empresa multinacional e foi quando umas pessoas falaram: Mário, você não está atendendo o telefone, por quê? Foi aí que eu comecei a perceber: uau, está tocando telefone? Sim, você não está atendendo. Foi quando eu busquei uma ajuda médica, do médico da fábrica, e ele fez rapidamente alguns testes e percebeu que eu tinha uma deficiência já profunda e me encaminhou para Penido Bonier, em Campinas, um dos maiores centros de otorrinolaringologia. E lá foi constatado que eu tinha uma deficiência degenerativa progressiva e que rapidamente ficaria surdo. Isso foi um choque, praticamente um choque. Imagina, com 21 anos, você recebendo a notícia mais amarga que você pudesse imaginar, que você estaria surdo. E foi algo de uma experiência estranha inicialmente, né? Porque imagina, você encarar algo de frente que você não tem como fugir. É algo que você tem que encarar. Por isso que eu falei, eu tinha que ser feliz e alegre. Era a única forma que eu encontrei para superar todos esses obstáculos. E perceber que isso não iria me impedir, não iria me bloquear de tudo
tudo que eu queria e tudo que eu desejava da minha vida, dos meus sonhos, dos meus projetos. Com 21 anos, depois que eu fiz esses exames do período de Pondier, eu lembro que eu perguntei se existiria alguma coisa. Eu lembro que o médico, naquela época, nós estamos falando de 40 anos atrás, Mário, talvez daqui uns 30, 35 anos possa existir algum dispositivo, algum aparelho mais moderno. Até lá, você só pode utilizar um aparelho para que você fique com atenção ao som. Tá bom. Passado 30 anos, realmente, passado 30, 35 anos, que veio a tecnologia do implante coclear. É uma tecnologia extremamente nova, é um dispositivo que fica implantado dentro da sua cabeça com filamento dentro da cóclea. E quando fiz essa cirurgia, eu fui o primeiro aqui no Vale do Paraíba. Eu imaginava que logo após a cirurgia eu pudesse ter a mesma sensação que eu tenho hoje ouvindo você. Mas não foi. Precisou uma adaptação, ajustes de 8 meses para chegar a essa qualidade fina que eu estou ouvindo, discutindo, falando com vocês. Mas foi uma sensação também muito estranha, porque eu imaginava que colocando o aparelho depois da cirurgia eu estaria ouvindo tudo, e não foi assim. Eu tive que recuperar a memória auditiva, ou pelo menos aqueles sons que até então eu escutei antes da perda total da audição, porque a minha perda auditiva foi pós-lingual. Então, entende-se que eu deveria ter algum som guardado, alguma memória guardada. E foi nesse exercício que foi descoberto que a minha audição, ela perdeu não com 21 em si, na infância, porque vários sons eu não escutava e eu aprendi com um dispositivo que foi algo maravilhoso. Foi algo estupendo, fantástico. Sons que para vocês são extremamente simples, som de uma gotícula de água caindo, qualquer som. Para vocês são coisas normais, para mim não. Qualquer som hoje, para mim, é mágico, é algo fantasticamente mágico. Então, essa adaptação foi maravilhosa, porque eu falei, cara, como o mundo é maravilhoso, como o mundo tem som, como Deus é grande de colocar todos esses sons e as pessoas normais não observam. E para mim tudo isso hoje é mágico. Então eu tenho essa experiência sensacional de descobrir o som através do silêncio e hoje o silêncio tendo som. Da história que antes não tinha trilha sonora, Mário retira lições que hoje podem ser compartilhadas de forma falada e também escrita. Como alguém que viveu um período de silêncio, para ele é muito importante agora ser ouvido e também ouvir as pessoas. Eu nunca perdi fé, nunca. Eu sempre falo, a fé move montanhas. Eu acredito que talvez pela minha fé, pela minha forma de ser expansivo, alegre, sem reclamar de nada, eu consegui superar e acreditar que Deus sempre estava comigo. Nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu estava na Penido Bonier, em Campinas, eu parei o carro na Dom Pedro e comecei a chorar porque eu estava completamente surdo. Eu lembro que eu falei, eu tenho duas opções, ser feliz e alegre ou ser revoltado. E aí eu optei por ser feliz e alegre, que seria diferente dos normais e estaria trazendo alegria a todo mundo, inclusive a mim mesmo. Escolhas. Tá aí uma coisa da qual não podemos fugir. Mário escolheu ter resiliência e seguir sua vida mesmo com as limitações. O resultado das escolhas dele formaram hoje a oportunidade de espalhar suas palavras para mais pessoas, ensinando como é possível ter fé em meio às dificuldades. Olha, a vida, vamos aqui, eu e você, vamos conver, a vida não é fácil, não é mesmo? A gente enfrenta desafios todos os dias, talvez hoje aí você, quem sabe, passou por um grande problema, ou a sua história é uma história de superação. Eu queria te dizer que Deus nos ensina
não somente nos momentos bons, alegres e felizes, mas especialmente nos momentos de grande dificuldade. A Bíblia fala sobre personagens, pessoas que eram consideradas sem grande prestígio, eram anônimos, mas a história de superação traz para a gente importantes lições. E hoje nós vamos estudar na série Anônimos a superação de uma mulher que teve que enfrentar o silêncio. Mas não foi qualquer silêncio, não. Foi o silêncio de Deus. E quando Deus não atende a nossa oração? E quando você clama e a sua oração não passa do teto? Será que é fácil viver assim? Eu estou aqui na minha mão com o guia que eu falei há pouco para vocês, Marcadas pela Fé. Nós temos aqui 8 histórias de mulheres que enfrentaram desafios imensos para viver um relacionamento de intimidade com Deus. Olha, esse guia aqui é fantástico, alta qualidade, mas a melhor coisa que ele tem é a capacidade de nos fazer entender, nos fazer enxergar que a minha história, a sua história, ainda que não seja uma história, um roteiro de Hollywood, alguma coisa assim tão impressionante, Deus pode usar a minha história para ensinar a vida de quem está no meio de dificuldades e problemas. Você já tem esse guia? Você não tem ainda? Porque você não pediu. Então faz o seguinte, manda aqui para a gente no WhatsApp 12 982 44 4449. Anotou aí? Você vai mandar uma mensagem aqui para a gente. Eu quero o guia Marcadas pela Fé. E quando você mandar a mensagem e preencher ali as informações que vão aparecer, naquele instante, você já vai fazer parte da grande família de estudantes da escola bíblica, aliás, aqui da Novo Tempo, aqueles que fazem parte da escola bíblica e que são, assim, ensinados dentro da palavra de Deus. E esse é o guia de estudos que os Anjos da Esperança vão mandar para você, sem custo algum, nem mesmo de correio. Olha aí, coisa boa demais, não é? Então, manda uma mensagem para a gente. Se você preferir, pode entrar em contato aqui também com o telefone que vai aparecer, se você puder ligar no horário comercial, ou quem sabe, se você preferir mandar uma mensagem ou entrar em contato no site, o site é novotempo.com/escola bíblica. Você vai assim, então, estar por dentro desse e de outros eventos e novidades que nós estamos preparando para você. E esse aqui é o nosso oferecimento no programa Está Escrito no mês de julho. Fantástico, não é? Olha, nós vamos para o intervalo. E quando a gente voltar, você tem que estar com a sua Bíblia na mão. Por quê? Nós vamos estudar uma história extraordinária que está no Evangelho de Mateus sobre como Deus alcançou uma pessoa numa condição que não era comum. Quer saber? Então fica aqui comigo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para o intervalo e na volta pegue a sua Bíblia que nós vamos estudar a Palavra de Deus. É já já, o programa Está Escrito, está de volta. Estamos de volta, tá ligado aí comigo? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. É o momento de você abrir a Palavra de Deus. É o nosso último bloco aqui no programa Está Escrito. Eu quero, sem perder muito tempo, ir à Bíblia com você. Pegue aí, você vai visitar o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu quero ler com você a história de uma anônima, que tem muito a ensinar aí para você, ensinar aqui para mim também. Então vamos lá, a partir do verso 21. Eu quero ler aqui com você na versão, a minha versão bíblica é a Almeida Revista Atualizada, tanto faz se você estiver aí com uma outra versão. Diz assim o texto: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados, preste atenção, de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando aqui atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vem aqui comigo. Eu quero fazer aqui uma pergunta especulativa para você. Quantos serão salvos por Deus? O tema da minha mensagem, do meu sermão hoje é um céu para poucos. Será que nós teremos um céu para poucas pessoas? Ou será que lá no céu nós teremos muitas pessoas? Como é que a gente responde essa pergunta? Se a gente for para o livro do Gênesis, lá no capítulo 15, o verso 5, o povo de Deus é comparado como que se fosse semelhante às estrelas do céu. Deus diz para Abraão que os seus descendentes seriam semelhantes às estrelas do céu. Já quando a gente vai para o livro de Zacarias, no capítulo 13, o verso 8, nós encontramos ali que 2/3 da humanidade serão eliminados em toda a terra. E, ao mesmo tempo, a 1/3 parte Deus vai preservar. Será que ele está aqui usando uma linguagem exata? Ou seja, Deus vai salvar 1/3 e 2/3 vão se perder? Ou será que a linguagem de Zacarias é uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica? Se a gente ainda for à Bíblia, no último livro, no livro do Apocalipse, nós temos aí, diante dessa grande questão, 2 respostas. No único capítulo, você tem 2 respostas aparentemente conflitantes. Capítulo 7, o verso 4, você encontra ali 144 mil. Alguns entendem que este número é um número literal, ou seja, Deus vai salvar só 144 mil pessoas. Será que é isso mesmo? Mas quando você avança um pouquinho mais, no próprio capítulo 7, o verso 9, agora o profeta diz que ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Será que o céu vai ser povoado por muitas pessoas? Ou será que a salvação é tão difícil que poucos vão conseguir chegar lá? Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais com você essa questão. Eu vou fazer uma pergunta mais realista para você e eu agora olharmos para dentro. A pergunta é: quem conhece mais sobre religião e Bíblia? Segura aí. Os ateus ou os crentes? Segundo um estudo do ano de 2010, que foi feito pelo Instituto de Pesquisas Pew, ele descobriu que os agnósticos, pasme aí você, e os ateus são muito mais informados sobre as doutrinas da Bíblia, inclusive as doutrinas religiosas lá nos Estados Unidos, do que os fiéis, incluindo protestantes e católicos. E o curioso é que entre os crentes, os 2 segmentos que mais tiveram sucesso nessa pesquisa lá foram os judeus e os mórmons. E aí? Quem é que sabe mais? Será que a gente tem um problema sério que está afetando todas as pessoas? Os crentes e também os ateus? Será que os crentes estão sendo afetados pela ignorância e os ateus pela indiferença? E você? Você é um crente ignorante na palavra de Deus? Ou será que você é um ateu, um agnóstico, um teísta, enfim, que é indiferente à vontade e à revelação de Deus? Como é que Deus pode salvar a humanidade? Como é que Ele vai fazer isso?
Eu vi uma história interessante um tempo atrás que aconteceu em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Um cachorro, ele estava ferido, a sua pata estava machucada e ele entrou sozinho dentro da clínica veterinária. E as pessoas que estavam ali com os seus animais esperando ficaram impressionados, porque ele entrou sozinho e com a pata ele fazia movimentos, ele batia no chão, ele queria chamar a atenção dos atendentes, até que finalmente olharam para ele e o atenderam. Depois de um diagnóstico, descobriram que ele tinha um tumor na pata e ele foi assim tratado e curado. Achei interessante que até o que os animais são capazes de fazer, que é procurar ajuda, que é procurar a cura, infelizmente, quando a gente analisa a realidade espiritual, parece que a vontade de buscar ajuda, de buscar a cura, tem desaparecido de nós, os seres humanos. Será que a nossa vontade de receber e também de viver a cura está diminuindo cada dia mais? Será que isso está acontecendo com você? Será que muitos que recebem a cura estão impedindo até mesmo outros de serem curados? As igrejas estão construindo muros ou estão construindo pontes para aqueles que estão feridos no mundo? Essa história que nós lemos aqui na Bíblia, ela é marcada pelo protagonismo de Jesus, dividido com aquela mulher. E os discípulos na história, eles são meros coadjuvantes. Aqui na história, a mulher fala 3 vezes. Jesus fala também 3 vezes. E os discípulos falam só uma vez. O centro da história, o palco desta cena, dessa história, é dividido por Jesus e pela mulher. E aqui a gente pode extrair 3 lições, que são muito importantes, e eu quero compartilhar com você. A primeira lição tem a ver com a realidade da aproximação. No texto, capítulo 15, o verso 21, a gente percebe que Jesus vai ao encontro dos excluídos. Diz aqui o verso que ele estava se retirando, muito provavelmente, o capítulo 14, o verso 34, indica que seja Genezaré, a geografia anterior. Jesus sai de Genezaré, então ele vai para Tiro e Sidom. O detalhe é que este lugar possivelmente foi o mais distante que Jesus visitou em todo o seu ministério. Ele ficava a mais ou menos uns 80 quilômetros do extremo norte da Galileia, que era a extremidade dos limites do povo de Deus. Aqui parece que o evangelista está dizendo que Jesus está indo ao encontro dos excluídos da fé. Nessa história, a mulher cananeia representa para a gente um tipo do mundo que nós vivemos, nosso mundo moderno. As sociedades dos dias de Jesus também se dividiam em classes. Era coletivista, ou seja, os pobres, os iletrados, eles não pertenciam de maneira alguma e nunca pertenceriam à alta sociedade. Essa mulher aqui representa muito bem aqueles que são excluídos. E olha que interessante, aqui no verso 22, aquela que é excluída vai ao encontro de Jesus. A sua ação aqui, é claro, é uma ação de desespero. Veja, a aproximação, ela não é feita sempre da mesma forma com pessoas diferentes da parte de Deus. Tudo que Deus faz tem o mesmo objetivo, mas não é a mesma forma ou meio que Ele usa para se aproximar das pessoas. Jesus, Ele trabalha de forma exclusiva com aqueles que são excluídos. É por isso que Ele trabalha com você de um jeito todo especial. Agora, o objetivo, o princípio de Deus é sempre o mesmo, é igual, é geral, para todos. O que Ele quer? Ele quer salvar todo mundo. Mas o seu relacionamento, isso aqui é maravilhoso, é exclusivo com cada um. O que Ele quer ter com você, Ele não vai ter com mais ninguém. As ações que aquela mulher faz nesse processo também de aproximação de Jesus, elas servem de modelo para nós. Se você for no verso 22, você percebe que ela foi ao encontro de Deus, de Jesus. Não basta Jesus vir ao meu encontro, eu também preciso ir ao seu encontro. Mas ela não faz só isso. Na sequência, o verso 23 diz que ela clama, mas não para aí. E depois de clamar, a gente percebe no verso que ela também adora
aos pés de Cristo, no verso 25. Veja, no final de todos nós, na nossa história, está a humilhação. O ato de render-se ou esvaziar-se das nossas vaidades é o fim de todos nós. No final das contas, o que importa é quem está atrás de quem. É claro que Deus vem primeiro aqui ao meu encontro, mas sou eu, é você que tem que persegui-lo. E isso tem que acontecer todos os dias. Deus veio ao seu encontro, agora você precisa ir ao encontro dele. Para fazer o quê? A segunda ação que eu quero destacar aqui dessa história tem a ver com convicção. Primeira, a aproximação, a atração. A segunda, convicção. Observe que quando aquela mulher vai ao encontro de Jesus, ela ouviu da parte de Cristo o silêncio. Esse é um dos textos mais difíceis para a gente entender a atitude de Cristo. Observe que ele não respondeu nenhuma palavra. Enquanto aquela mulher clamava, enquanto ela se esvaziava na sua súplica, Jesus parece que permanecia com os ouvidos tapados. Mas a ação de Cristo não foi suficiente para impedir aquela mulher de continuar clamando. O verso 23 diz aqui que porque ela continuava clamando, os discípulos ficaram incomodados. Mas mesmo assim, ela não parou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem clamado a Deus e Ele não responde a sua oração há muito tempo, como aquela mulher, você precisa continuar clamando. Por quê? A oração ou o clamor não é uma estação de recolhimento instantâneo das bênçãos de Deus. Não é como se fosse um drive-thru, um restaurante drive-thru, onde você passa a hora que você quer e recolhe no momento que você quer o que você está precisando. Veja, Deus nem sempre responde no momento que eu quero. Mas por que Ele faz isso? Porque o clamor contínuo produz convicção em quem está precisando muito de alguma coisa. É no silêncio que Jesus está tirando aqui, olha, as nossas falsas impressões de necessidade e transformando na realidade de transformação, de salvação. É por isso que o silêncio de Deus não é em vão. Quando Deus está silente, Ele está gritando de uma outra maneira. Aqui tem uma terceira coisa que você e eu precisamos entender. Mais do que a aproximação, mais do que criar convicção, a gente também precisa desenvolver um terceiro aspecto, uma terceira realidade, que é a aceitação. Eu queria que você voltasse aqui ao texto comigo. Veja, o verso 24 é um verso bastante problemático. Diz assim, ó: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que pior do que ficar em silêncio é o que Jesus fala na sequência. Basicamente ele está dizendo, olha, eu não vim aqui para trabalhar com você. Eu vim para trabalhar com outras pessoas. O sentimento aqui é de rejeição. Mas a gente precisa entender, vamos ler de novo com bastante atenção. O verso 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos procuram Jesus para dizer: Senhor, ela está incomodando, manda ela embora, faz alguma coisa, cura, mas faça com que ela desapareça. Possivelmente o verso 24, de acordo com o texto, seja uma resposta que Jesus dá para os discípulos e não para aquela mulher. Mas o que ele estaria falando para os seus discípulos? Para você entender esse verso 24, você precisa voltar no capítulo 10. O verso 5 e o verso 6 diz assim: aos 12, Jesus deu as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas
perdidas da casa de Israel. O recado de Jesus é muito claro. Ele foi enviado para a casa de Israel. Agora veja, a gente tem uma contradição, porque se Jesus foi enviado para a casa de Israel, se ele não devia tomar rumo na direção dos gentios, o que é que ele estava fazendo em Tiro e Sidom? A contradição de Jesus fala aqui mais sobre a rejeição que os judeus tinham para com a sua pessoa, do que uma possível rejeição que Jesus tinha sobre aquela miserável mulher. Vamos entender isso aqui um pouco melhor? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. De acordo com Mateus, Jesus precisou ir para Tiro e Sidom. Sabe por quê? O contexto anterior à história do encontro de Jesus com essa mulher cananeia descreve uma perseguição dos líderes religiosos a Jesus Cristo, que poderia ter antecipado até mesmo a sua morte, a cruz. É por isso que aqui em Mateus 11, o verso 21, Jesus disse o seguinte: se ele tivesse feito os milagres que ele realizou na cidade dos judeus, nas cidades de Tiro e Sidom, ou seja, entre as pessoas pagãs, entre os excluídos, entre os gentios, se os milagres que Jesus fez em Tiro e Sidom, aliás, na cidade dos judeus, tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, eles teriam sido salvos. Sabe por quê? A salvação demanda aceitação. A inclusão é o processo que vivem os salvos. E aqui no Evangelho de Mateus, os grandes exemplos de fé, eles vêm de fora da comunidade dos salvos. É duro isso. Lá no começo do Evangelho, capítulo 2, o verso 1, são os reis magos que vêm do Oriente, que buscavam a Jesus, enquanto os líderes, eles não tinham percebido que ele havia chegado. Em Mateus 8, o verso 10, é o centurião, um oficial romano, pagão, que demonstrou uma fé que não existia em Israel. É aqui na história dessa mulher cananeia que a gente entende o que é um exemplo de grande fé. Enquanto os filhos de Deus, enquanto aqueles que pertenciam ao povo de Deus, rejeitam ao Senhor, aqueles que não fazem parte da comunidade de fé, demonstram o que deveria ser a verdadeira fé. Nós encontramos 4 diferentes tipos de fé em Mateus. No capítulo 13, o verso 58, você tem a incredulidade dos judeus. No capítulo 14, o verso 31, você tem uma pequena fé que os discípulos demonstravam. Já no capítulo 8, verso 10, você tem uma fé que é persistente, e essa fé positiva é do centurião romano. E a 4ª e última manifestação de fé, que é chamada por Jesus de uma grande fé, vem de uma mulher desconhecida. Olha só que interessante. Em Mateus, Jesus realiza 2 tipos de milagre. Os milagres de toque, que são feitos especialmente para as pessoas ligadas a Israel, e os milagres pela palavra, o poder da palavra. Jesus não toca, a sua palavra tem poder de romper a distância, de romper qualquer tipo de problema. E esse milagre, que é um milagre diferente, é um milagre especial, ele é feito especialmente para os gentios. Sabe por quê? Porque os estrangeiros no Evangelho são aqueles que servem de exemplo. São aqueles que, de acordo com o capítulo 8, aqui o verso 11, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Talvez você se sinta excluído. Você pensa assim, olha, eu não sou ninguém, eu sou um anônimo. Eu queria te dizer, na perspectiva do Evangelho, ser é mais importante do que pertencer. Veja, no Evangelho, o caminho, ele dá nessa ordem. Ser para depois pertencer. E não o contrário, pertencer para então ser. Igreja não salva ninguém. Nascer num berço privilegiado também não salva ninguém. Aqueles que são de Deus
são pela misericórdia divina atraídos para serem especial e então depois, serem especiais e então depois pertencerem ao povo de Deus. Essa história aqui parece conduzir para um duplo protagonismo de Jesus, que vai ao encontro dos excluídos, e aqueles que estão à margem da sociedade, que são trazidos a uma realidade de existência superior. Eu tenho um amigo, pastor, que ele é um escritor, é um poeta, pastor Cândido Gomes. Ele tem uma frase que eu gosto bastante, eu vou citá-la aqui. Ele diz o seguinte: milagre não é aquilo que eu recebo, milagre é aquilo que eu me transformo. Eu queria te lembrar de uma coisa. O maior milagre que Jesus pode fazer para você e por você não é algo extraordinário, uma coisa que até mesmo você tenha dificuldade de explicar. O maior milagre que o céu pode realizar na sua vida é fazer de você um exemplo de fé, um exemplo de salvação. Deus está trabalhando com você. Você pode achar que está andando sozinho, que está lutando sozinho, que a vida é difícil demais. Essa mulher precisou superar algumas barreiras. Ela precisou superar a barreira geográfica. Ela morava longe de Jerusalém. Ela precisou superar a barreira etnográfica. Ela não era judaica, ela não era judia. Ela precisou superar a barreira emocional, a aparente indiferença de Jesus. Ela precisou superar a barreira espiritual, o domínio das forças malignas, para ela entender que o maior milagre era aquilo que Cristo havia feito dela e não simplesmente por ela. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua história. As suas lágrimas são o tempero de uma nova criação que Deus realiza aqui dentro do seu coração. A gente não tem como explicar, a gente tem como aceitar, a gente tem como viver essa obra extraordinária. Quantos serão salvos? Isso pouco importa. O que mais importa é a gente abraçar, é a gente trazer aqueles que se sentem excluídos, aqueles que se sentem colocados de lado, à parte. Quantas pessoas que não são cristãs, quantas pessoas que estão aí vivendo o que a vida tem de pior e que hoje precisam conhecer a palavra de Deus. Aquela mãe serve de um grande exemplo, ela não desistiu da sua filha. Deus precisa que amigos não desistam dos seus queridos. Deus precisa que pais insistam com os seus filhos. Deus precisa que pastores se levantem em favor das suas ovelhas. Deus precisa que vizinhos levem a mensagem de transformação para aqueles que estão ao seu lado. Deus precisa que os crentes desenvolvam no dia a dia, na vida prática, o seu maior testemunho de fé. Deus precisa de você. Deus quer usar a sua vida como outdoor do céu aqui na terra. O reino de Deus é para todos, é para os fracos, é para aqueles que não conseguem mais andar. O reino de Deus é para você. Aqui, olha, na palavra de Deus está o segredo para o seu sucesso. Eu estava há um tempo atrás lendo uma história sensacional. Aconteceu lá na Inglaterra. Uma jovem, há 62 anos atrás, recebeu na sua casa o boletim do final do ano com as suas notas. Ela deveria ter recebido. Mas o boletim foi enviado para o seu endereço. Foi chegar na residência 62 anos depois. Você consegue imaginar isso? Se ela dependesse do certificado formal para entender que havia passado de ano, que tinha boas notas,
Possivelmente, ela nem iria mais para a escola. Sabe? Talvez você esteja esperando algo que Deus ainda não fez para mostrar que a coisa mais importante não é aquilo que Deus vai fazer, mas é aquilo que você está se tornando diante do silêncio, diante da provação, diante da dificuldade. Eu queria te dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Você entende isso? Você percebe como Deus foi te trazendo, foi fazendo com que você se aproximasse, foi fazendo com que você desenvolvesse a espiritualidade, você aprendesse a clamar. Você tem clamado, você tem suplicado a Deus. Eu quero te dizer que o próximo passo é você se lançar diante dos pés de Deus. Todo adorador reconhece que a humilhação é o destino da sua existência. Reconhecer que nós não somos nada e depositarmos em Deus a esperança da nossa existência. Meu amigo, Jesus está trabalhando na sua vida. Ele esperou tanto para que esse momento chegasse e agora você não tem mais para onde ir, você tem que se lançar aos pés de Cristo. Você tem que viver essa realidade maravilhosa que Ele preparou para você. Por que não fazer isso hoje? Por que não fazer isso agora? Você reconhece o Espírito de Deus falando aqui ao seu ouvido? Então entregue a sua vida a Jesus. Procure por Deus, procure pelo povo de Deus e viva a alegria de compartilhar a fé com quem tanto necessita. Nós vamos ouvir uma música agora que a Joyce vai cantar. É um recado de Deus para você, em forma de música, que você precisa viver nesse exato momento. Ouça essa música e depois eu quero fazer aqui uma oração de entrega da sua vida nas mãos de Deus. Espírito Santo, vem, Santo Espírito, vem, toca em nossos corações, transforma-nos com teu poder, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, toca em nossos corações, transforma-nos com teu poder. Quero descobrir quem tu és e não viver mais na escuridão. Quero descobrir quem tu és, ser luz que nunca para de brilhar. Quero descobrir quem tu és e caminhar sem medo até o final. Quero descobrir caminhar sem medo até o final. Vem, Espírito Santo, vem, Santo Espírito, vem, toca em nossos corações, transforma-nos com teu poder. Quero descobrir quem tu és e não viver mais na escuridão. Quero descobrir
que nunca para de brilhar. Quero descobrir quem tu és, ser livre como águia a voar. Quero descobrir quem tu és e caminhar sem medo até o final. Vem, Espírito Santo, vem, Santo Espírito, vem. Você é feliz? Ser sincero agora para responder essa pergunta. Você é feliz? Por que é tão difícil tirar a felicidade da vida? Por que a gente tem que sofrer tanto e às vezes a gente perde o foco, a gente perde o propósito? Os problemas parece que passam por cima e nos fazem desanimar completamente. Você está assim? O escritor anglicano, muito conhecido no meio religioso, chamado Chesterton, ele dizia que a ausência de significado, de propósito na vida, não vem do fato do ser humano estar cansado da dor, mas sim cansado do prazer. Sabe por que a gente não é feliz? Porque quando a gente tenta ser feliz do nosso jeito, da nossa maneira, a probabilidade de dar certo é zero. A gente não entende nada de felicidade. Essa realidade do coaching que existe, que você consegue, que você pode superar os seus desafios, você pode vencer as suas batalhas mais difíceis, não passa de um doce engano, uma doce ilusão. De acordo com a Bíblia, o que a gente precisa fazer é nos aproximar de Jesus. É desenvolver uma convicção, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema. A gente tem que desenvolver a convicção de que Deus está trabalhando no seu maior projeto, que é fazer da minha vida uma vida mais semelhante a Jesus. Foi exatamente isso o que a mulher cananeia descobriu quando ela se lançou aos pés de Cristo. Ela estava pronta para viver o maior milagre que Jesus pode realizar, que é me transformar, me libertar dos problemas e das dificuldades, para que eu então esteja pronto para estar ao lado dele, sendo um exemplo de fé. Ah, meu amigo, a minha amiga, é isso que Jesus quer para a sua vida. Vamos entregar a nossa existência, a nossa felicidade nas mãos de Deus. Você precisa de Jesus, eu quero fazer isso agora com você. Querido Pai, entregamos a Ti a nossa vida. Eu coloco em Tuas mãos esse amigo que está enfrentando dificuldades, problemas. E como aquela mulher cananeia, ele entenda que o milagre começa quando eu me prostro, quando eu me dobro diante de Cristo. Assim, nós nos prostramos à sua vontade, ó Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Ah, que maravilha passar aqui com você essa última hora. Nosso programa está terminando, mas eu queria que você não se esquecesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.